Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo do quadro Tela Premium, né? Onde eu trago aí dois filmes de um gênero, de um subgênero específico para vocês assistirem, né? Pode ser também de um movimento, enfim, dois filmes que conversam entre si pelo gênero ou subgênero. Dessa vez eu quero trazer para vocês filmes road movie, que é um subgênero que eu gosto bastante, road movie ou filme de estrada, né? Se você quiser chamar aí pela tradução livre. Esse daqui é um tipo de filme em que a narrativa se encontra na própria trajetória de viagem dos personagens principais ali, né? Pode ser viagem de carro, de moto, de caminhão, enfim. O importante é que os personagens estejam na estrada e que aquela estrada, né, ou a paisagem, se transforme também num lance bem importante para a própria narrativa, sendo ali até um elemento central para a história, né? Não só o destino dos personagens, mas também toda a jornada deles. Então, é um tipo de filme que eu curto bastante, gosto demais. Nós temos vários exemplos aí de grandes road movies, né? A História Real, por exemplo, do David Lynch. A gente pode citar aqui também o filme Thelma e Louise, um filme que eu gosto demais, né? Do Ridley Scott, Sem Destino. Enfim, existem vários filmes nessa proposta, vários mesmo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês dois filmaços nessa proposta. Eles têm elementos diferentes entre si, mas os dois são road movie, né? O primeiro deles é o filme Corrida contra o Destino, ou Vanishing Point, né, que é o título original dele, um filme de 1971, é dirigido pelo Richard Sarafian, né, um diretor ali muito importante daquele período. O Barry Newman é o ator que faz o protagonista ali desse filme, e nós temos aqui um road movie, só que um road movie de perseguição, sabe, onde a estrada é muito importante durante toda a trajetória do filme, inclusive. E ali a gente acompanha o personagem do Kowalski. Ele é um cara que ele ficou encarregado de levar um Dodge Challenger, né, um carro que estava fazendo muito sucesso ali naquele período, inclusive, de Denver, no Colorado, até São Francisco, lá na Califórnia, né? O objetivo dele era esse. Ele é um cara que tem um passado obscuro, que a gente vai descobrindo algumas coisas ao longo do caminho, né? Mas o objetivo principal dele é esse, levar, né, fazer esse trajeto com o Dodge Challenger, com esse carrão. A questão é que ele passa a ser perseguido por policiais, e isso vai escalonando aos poucos, sabe? Os policiais vão perseguindo e com o tempo isso vai ficando muito maior, vários outros policiais vão perseguindo conforme ele vai passando pelas cidades, sabe? E acaba se tornando, de fato, um road movie de perseguição. Pessoas vão aparecendo ao longo do caminho do Kowalski. Ali nós temos um casal de hippies que aparece para ajudar o cara. Depois ele encontra ali também um caçador de cobras que também auxilia de certa forma. Esse filme ele tem uma proposta bem contracultural, né? Porque nós temos esse personagem que, pô, tá fazendo algo errado, né? Vamos dizer assim, né? Contra a lei, mas que tá recebendo suporte da população, né? Porque, vamos combinar, 1971 é um período muito diferenciado para Hollywood, porque é bem no meio da nova Hollywood, onde várias coisas estavam acontecendo, né? As pessoas ali desacreditando nas instituições e tudo mais. Já até falei sobre isso aqui com vocês em outros vídeos. E esse personagem principal, ele é um cara que vai contra o sistema, porque ele tá fugindo da polícia, né, e toda aquela ideia. É interessante porque nós temos ali um personagem chamado Super Soul, que vai meio que auxiliando o protagonista em algumas coisas. E esse cara, ele é um radialista cego que, enfim, tá sabendo dessa história, né, dessa perseguição da polícia com esse cara, e ele vai meio que auxiliando de algumas formas. Então, assim, é um filme que mostra esse lado também, nessa pegada mesmo contracultural, e é um filme muito, muito interessante nessa proposta de road movie, né? A perseguição ali é intensa, nós vemos ali os carros realmente explodindo, batendo, dependendo da situação, não tem efeitos especiais digitais, né? Tudo meio que de uma forma prática, artesanal, que eu sou muito fã. Ele é um filmaço, acho que é um filme até meio subestimado de certa forma, sabe? E pessoal, esse filme eu não encontrei em nenhum lugar
para você assistir, nenhum streaming específico, né? Se eu encontrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, como eu sempre faço, né? Colocando aqui onde você pode assistir os filmes que eu falo, mas eu não encontrei, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Você pode aí assistir por meios alternativos, se você encontrar, se você quiser, né? Mas enfim, Corrida contra o Destino, ou Vanishing Point, né? No título original, você pode assistir, que você não vai se arrepender se você gosta de filmes também nessa proposta. E eu tô falando, né, lembrando do filme de 1971, não de 97, que inclusive é protagonizado pelo Viggo Mortensen. O filme é bom também, mas vai no de 71, que é Tiro Certeiro, beleza? Agora eu quero trazer para vocês um outro filme, road movie, só que numa proposta diferente. Eu tô falando de Paris, Texas. Um filmaço maravilhoso em vários níveis, sabe? Um filme de 1984, dirigido pelo Wim Wenders, um diretor maravilhoso. Talvez esse daqui seja o melhor filme do Wim Wenders, né? Precisaria pensar um pouco melhor, mas se não for o melhor, seria um dos melhores, pelo menos na minha opinião, no caso. E a gente acompanha ali, basicamente, a trajetória do personagem Travis. Ele acaba sendo encontrado ali no sul dos Estados Unidos, meio que desmaiado, sem lembrar de muita coisa, né? E ele passa a recordar de algumas coisas a partir da ajuda do irmão dele, que é o personagem do Walt, que acolhe o irmão, né? O Walt, inclusive, é casado com a Annie, e eles cuidam do Alex, que é filho do Travis, né? É sobrinho deles, no caso, mas eles cuidam como filho, depois que o Travis desapareceu durante um tempo, se eu não me engano, foram 5 anos, né? Então, existe essa ligação aí familiar. E o Travis e o Alex não tem nenhum contato, não tem nenhuma intimidade de pai e filho, porque o Alex é novinho. Quando o Travis desapareceu, ele era mais novo ainda, então não tem aquele contato de pai e filho. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo ali, né? Eu não vou contar aqui para não estragar a sua experiência se você ainda não assistiu esse filme. Eu sei que ele é mais antigo, mas a minha ideia aqui é justamente trazer para vocês, né, se você ainda não assistiu, ou até mesmo conversar com vocês se você já assistiu aqui nos comentários. Você pode comentar sobre o filme também sem problema nenhum, né? Mas a ideia, né, a história do filme, a história central é essa. E depois de um tempo, existe ali um lance envolvendo o Travis e o Alex, né, o pai e filho, para que eles consigam encontrar a mãe do Alex. Então, o filme se desenrola a partir desses acontecimentos, e ele é um road movie, só que numa proposta um pouco diferente, porque nós temos ali, sim, um momento bem longo de estrada envolvendo o Travis e o Walt, né, os irmãos. Depois que o Walt vai buscar o Travis em um lugar, eles precisam voltar de carro, e a gente também acompanha um momento em que pai e filho, né, Travis e Alex, vão tentar ali encontrar a mãe do Alex, e também tem esse lance aí de estrada, né, que eles percorrem um caminho de carro e tudo mais. É interessante porque esses momentos que acontecem na estrada, no filme, eles são essenciais para a narrativa, porque existe ali toda uma melancolia da estrada, essa paisagem desértica dos Estados Unidos, né, daquele lugar específico, traz toda uma dinâmica mais complexa ali para os personagens, porque traz um lance de culpa, de reflexão de coisas que você fez no passado, né? Então, não é um filme inteiramente na estrada, assim como, por exemplo, o anterior que eu trouxe para vocês, mas ele tem essa essência em alguns momentos, e a estrada é fundamental para a trajetória dos personagens, pro desenvolvimento deles, né, pro desenrolar da história toda até. Eu não quero ficar falando aqui muita coisa para não estragar a sua experiência, né, se você ainda não assistiu, para você ter aquela experiência bem completa, mas você vê a dualidade ali o tempo inteiro com o Travis. Ele às vezes toma decisões que você com certeza vai rejeitar muito e criticar o cara, mas com todo o contexto que o filme traz e mostra, e o início, o meio e o fim do filme, você vai tentando entender a cabeça do personagem. Você não necessariamente vai concordar com ele, com algumas atitudes, e nem precisa, porque o filme não é isso, né? Filmes não são pra isso, pra você concordar ou não com personagens. É uma arte, você tem que ver aquilo, analisar, entender, né? Existem motivações, e é por isso que eu gosto muito desse filme, porque ele coloca a gente pra refletir, pra pensar. Não é um filme fácil, necessariamente. Ele é muito fácil de assistir no sentido de entender, né? Tu vai entender tudo ali, mas ele não é um filme que você vai digerir logo em seguida, né? Você fica pensando muito nesse filme enquanto a semana vai passando, sabe? E isso é muito interessante. Eu acho que isso é o que mais me chama a atenção no cinema, quando ele
traz uma experiência para você, quando ele te coloca para refletir, né, não só sobre o filme em si, mas sobre as narrativas que ele traz. É muito interessante. Paris, Texas. Esse filme, ele também não tá em nenhum streaming, pelo que eu vi. Talvez ele esteja na Claro TV, beleza? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se eu confirmar essa informação. Mas ele tem no YouTube para você alugar ou comprar, beleza? Dessa forma só. Eu vou deixar o link aqui na descrição para te facilitar, mas só alugando ou comprando. Mas enfim, filmão que vale muito a pena com certeza também, um road movie numa proposta um pouco diferente do filme anterior, mas que vale a pena demais, você pode ter certeza disso. Então tá aí, né, Corrida contra o Destino, Vanishing Point, filme de 1971, filmaço, road movie de perseguição, e Paris, Texas, filme maravilhoso do Wim Wenders, de 1984, filme que é essencial na sua vida, na minha opinião, beleza? Assista esses dois, quando você puder, pode até fazer uma sequência, né? Assistir um depois o outro, para você entender ali toda essa essência do road movie, vale demais, pode ter certeza disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha desses filmes, se você já assistiu, ou se você ficou com vontade de assistir, diz aí, comenta, pra gente conversar um pouquinho, né? Que é sempre interessante trocar aquela ideia. Meu objetivo aqui nesse canal é me aproximar de vocês, é ter esse contato, né, essa troca de informações, conversar mesmo, como se fosse um cineclube de fato, beleza? Então comenta aí pra gente trocar uma ideia. Não esquece de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas para acompanhar mais vídeos assim, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele, né? Confere também na descrição do vídeo minhas redes sociais, me segue lá, é isso aí, valeu!